nós vamos conversar com a Priscila Teixeira, a nossa Nutri. Tudo bem, Nutri? Tudo bem, Kátia. Nutri, doce ajuda a controlar a ansiedade, né? Não, mas e aí? Pois a gente controla de um lado e estraga do outro, né? Sim, a gente pode comer doce, mas o na doce, medida na certa. verdade, é muito utilizado, né? Muita gente fala, quando eu tô ansiosa, eu quero um doce, eu quero me afogar, eu quero algo que traga um conforto. E o doce é o campeão, né? Mas existem alimentos que ajudam a controlar a ansiedade. Isso, Nutri. eu trouxe alguns que ajudam a gente a controlar esse nível de ansiedade, para a gente não se afogar no doce. Porque aí, se a gente continuar nessa pegada do açúcar, é um efeito vulcão, né? Quanto mais você come, mais você quer comer. E aí você não consegue se libertar. E eu falo que fica o hamster na roda gigante. Vai girando, girando e você não consegue sair daquele ciclo vicioso. Do mesmo jeito que tem alimentos que ajudam a controlar, também tem alimentos que atrapalham. Isso. E o doce, ele entra nas duas vertentes, né? Ele tanto pode te ajudar a combater naquele nível de ansiedade, quando você quer algo para te confortar. Só que como ele cria esse ciclo de dependência e vício, então ele vai te deixar cada vez mais ansiosa, mais dependente daquele alimento. Nós temos então uma lista, né, de alimentos aí que ajudam a controlar a ansiedade, é isso, Nutri? Tem os peixes gordurosos, eles ajudam de que forma? Os peixes, eles são ricos em ômega 3, né? Então, isso é uma fonte de gordura boa. E todas as vezes que a gente fala de gorduras boas, a gente vai aumentar o seu nível de saciedade, passar uma resposta para o cérebro que aquilo é algo bom e a gente consegue aí controlar os níveis de ansiedade e é um ótimo anti-inflamatório. Então, os peixes gordurosos aí, nesse quadro de níveis de ansiedade, vai ser uma boa pedida. É muito saudável também, ótimo, né? Eu adoro peixe. E não precisa ser peixes caros, né? A gente tem aí, por exemplo, sardinhas, peixes baratos que vão entrar nessa gama dos peixinhos aí gordurosos. Tem também as nozes e sementes em geral. Isso, aí castanha, nozes, as oleaginosas no geral. A mesma pegada do peixe, fonte de gorduras boas, que vai trazer, né, níveis de vitaminas como zinco, selênio, que são essenciais para combater esse nível de estresse, ansiedade. Porque quando a gente está nesse nível de muitas vezes de ansiedade, a gente quer os alimentos que nos acalmem. Então, por isso que a gente tem a tendência a ir mais pelo doce. Mas essa resposta de nutrientes estão em falta. Então, colocar esses alimentos como as vitaminas, as oleaginosas, pode ajudar bastante nessas crises de ansiedade. Dá pra gente até carregar na bolsa, não? Um saquinho assim, fazer um mixinho, assim, eu sempre oriento os pacientes, coloca aí em média 20, 30 gramas, pega uma balancinha, mede para você ter uma ideia de quanto que é, porciona, carrega na bolsa. Viu que está muito ansiosa? É legal a gente ter isso dentro do carro, porque enquanto a gente está indo do trabalho para casa, a gente está querendo comer alguma coisa, antes de chegar em casa e comer tudo que a gente vê pela frente, então já vai dando uma beliscadinha ali, umas sementes, isso já vai ajudar você a reduzir teu nível de ansiedade, não chegar em casa e comer tudo que vê pela frente aí. A água ajuda a controlar a ansiedade também. Eu, por exemplo, estava bastante ansiosa hoje. Eu imagino. Pro vitrine e a minha garrafinha de água tá ali. A água ela é essencial para a vida, né? Então, o nosso corpo, ele confunde muito a sensação de fome com sede. Então, quando o paciente está muito ansioso, beber água é trazer essa sensação de volta. Então, às vezes, você está tão ansioso que você quer comer, 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 comer. E não, o seu corpo está pedindo água. E como ele faz essa confusão de respostas, né? E aí o paciente esquece de beber água. Então, poxa, tô ansioso, tô querendo comer, tô vendo que eu tô querendo aí, eu falo que comer até os rebocos da parede. Gente, bebe água, vai lá na cozinha, pega um copo de água, se acalma, bebe 2 copos e vocês vão perceber que realmente às vezes não era aquela vontade de ficar beliscando a todo tempo, era sede. A Cibele mandou mensagem aqui para nós, falou que ela rói as unhas quando ela está muito ansiosa. Então essa dica aí das sementes é ideal para quem faz isso, quem tem esse hábito de roer as unhas. O hábito de roer as unhas é o segundo plano do doce, né? Então, quando a pessoa não tem algo ali, ele vai roer a unha por fato, né, de estar muito ansioso. Então, realmente, ter um mix de sementes é importante. Melhorar o consumo de água e colocar mais proteína no seu dia, que nem no caso dos peixes, né? Não só os peixes, mas a proteína no geral. Porque se está faltando níveis de vitamina, com certeza níveis de serotonina vai passar uma resposta de mais ansiedade. Essa pessoa vai ficar mais dependente, principalmente do açúcar. Então, fazer esse equilíbrio no dia vai ajudar muito essa pessoa que sofre com crise de ansiedade.
Então, tá aí a dica para a Cibele. Frutas e vegetais também ajudam. Isso a gente pode, os vegetais, por exemplo, a gente já pode incluir ali no almoço, no jantar, talvez até no lanchinho, né? Isso, o que eu sempre falo para os pacientes? Gente, os vegetais a gente já sabe que nas refeições de almoço e jantar até que vai bem. As frutas, quanto mais fibras você adicionar com essa fruta e uma fonte de proteína junto com a fruta, a gente consegue ter mais saciedade e um equilíbrio. Acontece muito da gente falar assim, eu como uma maçã e sinto mais fome. Você já viu assim? Eu tenho isso. Por quê? Bom, aí é um outro assunto, tá? Existe realmente isso? Existe por conta de uma disfunção intestinal, que se alimenta por bactérias, e aí a gente tem uma outra vertente. Mas quando a gente une uma fruta com uma fonte de fibra, tipo uma farinha de linhaça, um farelo de aveia, ou a própria fruta com as castanhas, a gente vai diminuir o índice de açúcar. Então, isso vai favorecer aqueles que sofrem com ansiedade também. Interessante. Aí a gente já uniu fruta e castanha. Você tá vendo que a exato. gente sempre vai unindo todas as refeições para a gente conseguir modular o dia todo. Além de controlar a ansiedade, vai ficar muito bem, né? Cuidar da saúde de modo geral. Tem um chocolate amargo também, para quem gosta de doce, ele é amargo, mas a gente não poderia faltar com o chocolate, porque que nem a gente começou falando que o doce é um dos principais aliados para a ansiedade. Quando você for consumir, se você optar por um chocolate 70%, ele vai ter os seus benefícios, porque o chocolate ele tem inúmeros benefícios, só que o erro está na escolha, né? A gente escolhe aquele mais docinho, aquele ao leite, que aí a gente não vê tantos benefícios. O chocolate 70, ele vai aumentar os seus níveis de serotonina, ele vai te dar prazer, vai trazer felicidade. Então, para quem sofre com ansiedade, usar aí a média de 20 a 30 gramas por dia é uma quantidade saudável que não vai atrapalhar na sua dieta. E quem é diabético também pode comer esse chocolate, né? Isso, sim, não tem problema. Então, lembrando que de 20 a 30 gramas por dia é a recomendação saudável para todo mundo. Então, tá aí a dica da Nutri. Tem também os chás de ervas, os chás, aí já se hidrata também. Isso. A gente sempre pede para aqueles que sofrem com crise de ansiedade não consumir os chás com cafeína. Então, chá verde, chá preto, os chás com cafeína vai trazer uma resposta mais aflorada nos níveis de ansiedade. Agora, a prioridade é chás claros, chás de camomila, chá de erva cidreira, erva doce. Todos os chás claros, eles vão ter essa resposta de acalmar. Então, a gente já começa a pensar, se eu preciso melhorar o consumo de água, talvez deixar sempre um chazinho pronto, né? Ou seja frio, ou seja morninho. O morno, ele tem mais aquela sensação de acalmar e relaxar. Então, o chás também entra aí com uma boa participação no combate da ansiedade. Também dá para carregar na garrafinha, né? Para onde for, já toma uma dica chá. bem legal que eu gosto é fazer o suchá. É misturar o chá pronto batido com uma fruta que você gosta. Então, por exemplo, um chá de erva cidreira, erva doce, se você bater com abacaxi, fica super gostoso. E aí você tem os dois nutrientes numa refeição só. Delicioso também. E temos também a aveia. A aveia adora aveia, Isso. a aveia é super então, saudável e controla a ansiedade. Controla então, a ansiedade, porque aí a gente vai utilizar ela como uma fonte de fibra, né? Então, a aveia ela é riquíssima em fibras que vão te ajudar a ter mais saciedade. Então, quando a gente está muito ansiosa, a gente tem pacientes que comem muito, né? Que é a maioria das pessoas, e aqueles que falam, eu perco totalmente a fome, que é o 2% da população. Então, a aveia ela vai trazer essa questão de aumentar a saciedade e as propriedades benéficas dela para poder ajudar no controle da ansiedade também. E ela ajuda no intestino também, né, Nutri? O que também, a gente fala aquela coisa, eu fiquei enfesado. Ajudou no intestino, a gente controla a ansiedade também? Sim, e muito desses pacientes a gente percebe que a disfunção intestinal está associada a níveis de ansiedade, porque a gente tem uma conexão que se chama cérebro-intestino. Então, se o intestino não está bom, os níveis também cerebral também não vai estar. Então, vai ter mais ansiedade, vai ter mais desatento, então agora os níveis de TDAH, enfim. Então, tudo isso, o nosso corpo ele é uma máquina que funciona tudo junto. Então, a gente tem que pensar numa função geral para a gente conseguir melhorar o contexto num todo. Além da aveia,
Também tem o iogurte, que a gente pode colocar a aveia dentro do iogurte e os probióticos. Isso, aí a gente já começa a montar as refeições, né? Então, eu separei esses alimentos porque a gente consegue pensar no dia inteiro do paciente. Então, eu consigo unir um iogurte com uma fruta e aveia, eu consigo unir um iogurte com uma fruta e uma castanha. Então, eu consigo fazer várias preparações, porque o iogurte, mais uma vez, fonte de gordura. Óbvio que na hora da gente fazer a escolha, você não vai escolher aquele iogurte cheio de açúcar, porque daí a gente não vai ter tantos benefícios, mas um iogurte natural, um iogurte de boa qualidade, vai te ajudar tanto no bom funcionamento do intestino, né, quanto nesses níveis de ansiedade, para a gente ter uma refeição aí com mais fibras e mais gordura junto. Obrigada, Nutri. Eu que agradeço. Dicas maravilhosas da Nutri. Prazer, Nutri. Fica convidada de voltar aqui outras vezes também, trazer mais dicas maravilhosas para nós. Obrigada.